Boas-vindas a todos que estão aqui no templo e a você que está conosco pelo YouTube. Estamos ao vivo agora. Tem gente de Pará, de Minas Gerais, do Brasil e de todos os lugares do mundo, de muitos lugares do mundo, recebendo a palavra de Deus. Que bom que você veio. Fala isso para o teu vizinho da direita, da esquerda. Fala: que bom que você veio. Deus vai falar contigo hoje. Hoje o tema da mensagem: o último erro de Judas. Diga comigo: o último erro de Judas. Vamos lá, só mais uma vez, vamos lá. O último. Quando a gente fala de Judas, você lembra de quê? Qual que é a palavra que vem? Judas é o quê? Mas a traição foi só o último erro dele. A traição foi só o último erro dele. Ele errou muito antes de trair. A gente lembra de Judas como traidor, porque foi o último e o mais grave. Só que Judas teve uma vida, vamos dizer, uma vida espiritual, marcada por inúmeros erros. Esse camarada falhou com Deus e com os homens, desde o momento em que ele se aproximou de Jesus, até o último erro dele, que foi vender Jesus. O tema da mensagem hoje é o último erro de Judas, e você vai entender por quê que Deus vai falar isso contigo. Você vai entender. Levanta a cabeça, olhe para cá. Eu me recordei essa semana de quando eu estava na faculdade de psicologia, e a nossa professora nos deu como tarefa a leitura de um livro. E esse livro falava sobre a mente de psicopatas. Psicologia estuda comportamento, psicologia estuda a mentalidade, a mente, a cabeça dos outros. E aí, na leitura desse livro, eu me recordei essa semana. Na leitura desse livro, eu me lembrei de duas histórias essa semana agora, duas histórias. A primeira era de um rapaz que matou os pais. Ele matou os pais dele, mas não matou só os pais, ele matou muitas outras pessoas. O livro falava sobre mente de assassinos, de psicopatas. E esse rapaz, ele matou os pais, e depois ele matou outras pessoas, e foi matando, e foi matando. Só que na história dele, na biografia dele, sabe o que fala? Que antes de matar os pais, ele matava pequenos animais. Ele matava gato, ele matava passarinho, ele matava coelho. Antes de matar os pais, ele matava aula na escola. Ele foi expulso de várias escolas. Olhe para cá. Antes de matar os pais, ele tinha um relatório não é relatório que fala, ele tinha um comportamento com as namoradas dele, que ele agredia as namoradas. Então, quando você vê a história dele matando os pais, é um crime chocante. Só que antes de matar os pais, ele fez muita besteira. Ele tem um histórico, essa é a palavra, o histórico dele. O histórico dele é de agressão de namorada, matando aula, expulso de escolas. O histórico dele é que ele não parava em nenhum emprego. E por fim, ele matou. Assim como Judas. A traição foi só o último golpe dele.
ele era muito pior do que isso. Olhe para cá, Judas, até trair, ele foi construindo um caráter terrível, um comportamento terrível, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E eu me lembrei da história de um outro assassino que estava contando no livro que eu li, na faculdade isso, me lembrei essa semana, de um camarada que matava mulheres, de um serial killer, de um assassino em série, que matava mulheres. Só que o histórico desse cara, até matar mulher, qual que era o histórico dele? Ele abusava de mulheres, ele agredia mulheres, ele gritava com mulheres, ele mantinha mulheres em cárcere privado, ele humilhava mulheres e por fim as matava. Pastor, por que o senhor está contando isso? Porque a gente conhece a pessoa pelo erro mais grave dela. Só que normalmente o erro mais grave dela foi por causa dos inúmeros erros que ela veio cometendo a vida toda. E por que hoje o Espírito de Deus vai falar conosco sobre o último erro de Judas? Por quê? Porque antes de cometer a traição, ele errou muito com Jesus, ele errou muito com Deus, e então o traidor foi construído. E por que essa palavra vem justo hoje, num domingo de Santa Ceia? Por quê? Porque a traição aconteceu no dia da ceia. Ele traiu Jesus depois da ceia. Então olhe para cá. Coloque no telão João 13, 27. João 13, 27. Que Deus fale conosco poderosamente hoje. E após o bocado, olhe para cá para você aprender. Era costume levar a mão no prato, era costume pegar o pão, embebedar no vinho e trazer o bocado na boca. Por isso que é bocado, na boca. Pega o pão, coloca na boca. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Entrou em quem? Em Judas. Ele leva a mão no pão da ceia, passa no vinho, hora que ele traz na boca, o diabo entrou nele. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faz depressa. Jesus já sabia de tudo. Jesus percebia tudo que ele fazia. Próximo versículo. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Quer dizer, quando Jesus, olha para cá, Jesus está na mesa da ceia, e o Judas leva a mão no prato junto com ele, pega o pão, molha no vinho. Hora que o Judas traz a ceia na boca, o diabo pega ele, plum. Aí Jesus olha para ele, já sabendo que ele estava incorporado, fala assim: vai fazer o que você tem que fazer, faz rápido, vai lá me vender, vai lá me trair. Os discípulos que estavam na mesa não entenderam por que Jesus tinha falado isso com Judas. Por que, pastor, que eles não entenderam? Por causa do próximo versículo. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, ele que carregava o dinheiro do ministério de Jesus, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou que lhe tinha dado alguma ordem
que desse alguma coisa aos pobres. Quando Jesus fala para Judas assim, ó, vai fazer o que você tem que fazer, vai depressa. O que o Pedro, o Tiago, o João, o Tomé, o André, o que eles entenderam? Jesus está mandando Judas ir comprar alguma coisa ou então ajudar alguma pessoa. Eles não entenderam que Judas estava saindo para trair ele. E eu encerro a leitura no 30, vamos lá. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Levanta a cabeça, olhe para cá. O último erro de Judas. Antes de Judas trair e vender Jesus, ele cometeu muitos erros que eu quero começar agora a te mostrar. E aí talvez você diz assim, ó, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso pode me ensinar? Olhe para cá, essa palavra é para mim e para você, amém? Essa palavra é para a igreja. Olhe para cá. Para que a gente nunca se torne um Judas traidor de Deus, de Jesus. Porque se você acha que não tem Judas, tem um monte de gente, olha aqui, gente que andou com a igreja, louvou a Deus, cantou hinos a Deus, gente que era submisso a pastor, gente que era servo de Deus, e hoje é inimigo da igreja, é inimigo de pastor, é inimigo do evangelho. Se pudesse, esse tipo de gente, se pudesse, acabava com a igreja, matava os pastores. Tem gente que hoje odeia a igreja e já esteve dentro de uma igreja e se tornou um Judas. Mas como é que uma pessoa se torna Judas? É da noite para o dia? O Judas, ele é construído, erro após erro. Eu vou te mostrar qual foi o primeiro erro dele. O primeiro erro de Judas, sabe qual foi? Foi desprezar o chamado dele. Foi desprezar a oportunidade que ele teve de servir a Deus ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Esse camarada era tão ruim, ele era tão cego espiritualmente falando, que ele desprezou a oportunidade de ser um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Para Judas, o servir era uma besteira. Para Judas, fazer a obra de Deus era uma besteira. Para Judas, entregar a vida para Deus, servir os irmãos, era uma besteira. Eu considero que o primeiro erro de Judas foi não valorizar a oportunidade de servir. Judas desprezou o servir. Judas jogou fora a fantástica oportunidade de ser um apóstolo de Cristo. Você sabe o que Judas jogou fora? A chance de ter um trono no céu com o nome dele, para ele assentar, porque no Apocalipse fala que Jesus preparou tronos para os apóstolos lá no céu. Judas jogou fora a honra de Deus. Mas por quê? Porque a Bíblia diz assim: aquele que me servir, o Pai o honrará. Judas jogou fora a oportunidade de servir Jesus. Antes de trair, ele desprezou servir. Eu conheço um monte de gente que Deus tem chamado, que Deus tem dito: olha, eu quero te usar. Você tem talentos, eu te dei talentos. Eu tenho te abençoado porque eu quero você na minha obra, no meu reino. E muitos estão simplesmente dizendo: não é para mim, isso não é comigo, eu não tenho tempo para isso. Judas fez isso. Judas desprezou, ignorou o chamado. Judas não queria saber de servir a Deus. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus. Para Judas, servir não era importante. Ele nunca sequer cogitou a hipótese de se gastar para o reino de Deus, de deixar ser gastado no reino de Deus.
ele simplesmente desprezou o servir. O segundo erro de Judas: ele esperava em Cristo só nesta vida. Pastor, o que significa isso? Deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você um texto. Coloque no telão, por favor. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Judas era um infeliz. Sabe por quê? Porque ele olhava para Cristo e ele só via um homem que podia ajudá-lo na terra. Vou traduzir. Ele olhava para Jesus e ele olhava para um homem que podia curar a doença dele, dar para ele uma vida melhor, dar uma casa para ele, dar um carro para ele. Ele olhava para Jesus e viu o quê? Um homem que podia dar para ele pão, dar para ele peixe. Ele olhava para Jesus e viu o quê? Um homem que podia dar para ele um salário melhor, um cargo melhor. A visão de Judas nunca foi o céu. Judas nunca esteve nem aí com o céu, com a eternidade. A vida de Judas com Jesus se resumia a essa terra. O que você pode fazer por mim hoje? O que você pode fazer por mim agora? E uma coisa interessante, olhe para cá. Sabe como é que hoje se manifesta esse sentimento de esperar em Cristo só nessa vida? Eu vou te contar. Gente que frequenta a igreja, e se Deus não fizer na vida dela o que ela quer, ela ameaça Deus de sair da igreja. Sabe qual era a vibe do Judas? Se não fizer, eu estou fora. Se não me curar, eu estou fora. Se não me responder do jeito que eu quero, eu estou fora. Se não fizer a minha vontade, eu estou fora. Esse era o comportamento do Judas antes de cometer o último erro da traição. O traidor, o traidor de Deus, ele não começa pela traição, ele começa desprezando o chamado. O traidor de Cristo não começa traindo, ele começa dizendo assim: eu estou ocupado demais para servir, isso não é importante para mim, isso não é para mim valioso. O traidor de Cristo, irmãos, e eu falo isso com muito temor, porque eu posso dizer assim: não, eu nunca vou trair Jesus, mas eu posso ignorar o meu chamado. Eu nunca vou ser um traidor, Jesus, mas eu posso esperar em Cristo só nessa terra. Eu posso cometer esses erros. Quantos andaram com Jesus só por causa do pão que perece? Gente que andava com ele só para comer e beber. Gente que andava com ele só até ser curado. Eu vou te provar, eu vou te lembrar. Não eram 10 leprosos? A hora que os 10 foram curados, 9 sumiram, porque só queria cura, só queria milagres, só queria sinais e maravilhas. Era gente que não pensava no céu. E eu estou dizendo aqui hoje, como pastor e sacerdote dessa casa, eu estou decidido a preparar uma igreja que vai vencer na terra, mas vai vencer no céu também. Eu estou levando gente para o céu, igreja viva. Aleluia. Tem alguém que está querendo ir para o céu aí? Então nós vamos juntos. E para de ameaçar Deus que vai sair da igreja se Ele não fizer. Para de dizer que você não volta no culto se Deus não te der alguma coisa. Porque você não está aqui pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. E se Ele fizer, glória a Deus. Se não fizer, aleluia. Sabe os 3 camaradas que foram lançados na fornalha de fogo? Sabe os 3? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Sabe o que eles falaram para o rei? O rei falou assim: a gente vai jogar vocês 3 na fornalha. Aumenta o fogo 7 vezes.
aumenta o fogo 7 vezes, nós vamos queimar vocês vivos. Sabe qual foi a resposta deles? O Senhor pode livrar, e se Ele livrar, Ele é Deus, mas se não livrar, Ele continua sendo Deus. Eles disseram para o rei o seguinte: joga no fogo, se Deus livrar, a gente adora, se não livrar, a gente vai para o céu queimado. Mas o Judas, a esperança de Judas nunca foi celestial. A visão de Judas nunca foi o céu, a eternidade. Judas só queria coisa da terra. Você sabe o que eu perguntei para o Espírito Santo? Olha para cá. Sabe o que eu perguntei para o Espírito Santo? Espírito Santo, me dá uma revelação, me dá um entendimento. Me dá um entendimento. Estudando essa semana sobre o Judas, orando e entendendo Deus para ministrar para vocês, eu falei assim: Espírito Santo, esse cara não tinha nada de Deus. Esse Judas era um infeliz, esperava em Cristo só nessa vida. Esse cara desprezou o servir, ele era um apóstolo que jogou fora essa honra. Eu perguntei assim para o Espírito Santo: como é que ele deu conta de ficar 3 anos e meio seguindo Jesus, andando em volta de Jesus? Ele ficou 3 anos e meio andando em volta de Jesus. Sabe por quê? Sabe o que Deus falou comigo? Porque ele via os sinais, ele via as maravilhas, ele via Jesus andando em cima de água, ele via Jesus ressuscitando mortos, ele via Jesus curando paralíticos, ele via Jesus repreendendo legiões de demônios, ele via Jesus fazendo milagres. E na cabeça de Judas ele pensava assim: ó, a qualquer hora esse camarada vai me fazer alguma coisa que vai me beneficiar. Ele olhava para Jesus como uma galinha dos ovos de ouro. Olhe para cá, escute. Ele olhava para Jesus como alguém que podia fazer alguma coisa para ele nessa terra, só isso. Judas tinha uma expectativa de que Jesus daria para ele um cargo e ele ia ganhar uma boa grana. Judas tinha uma expectativa de que Jesus ia fazer alguma coisa com ele e ia colocar ele num lugar que todo mundo ia aplaudir ele. A esperança, a expectativa de Judas era só na terra. Esse cara uma hora vai me dar uma bolada, esse cara uma hora vai me dar uma boa, esse cara uma hora vai fazer alguma coisa por mim. Então era por isso que ele andava em volta de Jesus. Ele via a fama de Jesus, ele via o sucesso de Jesus, ele via a glória de Deus na vida de Jesus, mas ele só pensava nele. Judas nunca pensou no reino de Deus, Judas nunca pensou na igreja, Judas nunca pensou no próximo. Ele era um cara que só pensava nele. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: antes de trair, ele era assim. Antes de se tornar um Judas, ele despreza o servir, ele espera em Cristo só nessa vida. E o terceiro erro dele, olha para cá. Judas era um falso. Judas era dissimulado, irmãos. Judas era uma cédula, uma nota de 3 reais. Como dizem alguns, ele era uma falciane. Irmão, Judas era muito falso. Pergunte assim: por quê? Qual foi o sinal que ele deu da traição? Qual foi o sinal? O quê? Você já parou para pensar que ele poderia ter feito qualquer outro sinal? Ele poderia ter dito assim: ó, é o que eu chegar e ficar do lado direito dele, é o que eu chegar e cumprimentar primeiro na mão, é o que eu chegar e passar a mão na roupa dele, como se eu estivesse limpando alguma coisa. Ele poderia ter dito assim: ó, é o que eu chegar e amarrar a sandália dele. Mas não, o infeliz, o traidor, ele usou da liberdade que ele tinha com Cristo, falso, dissimulado, teve a oportunidade de sentar à mesa, teve a oportunidade de ouvir revelações que ninguém ouvia, porque Jesus contava muita coisa só para os 12. Esse cara sentou na mesa, esse cara viu Jesus nos momentos de intimidade com Deus. Onde Jesus ia, levava ele.
E ele usa a liberdade que Jesus dá para ele e beija Jesus. O cara falso. Olhe para cá. Você sabe quem é o Judas? Antes de trair, é aquela pessoa que chega e diz assim: nossa, eu estou orando por você, viu? A hora que vira as costas, fala mal da pessoa. O Judas que vai trair é aquele que hoje diz assim: ó, nossa, você está tão linda. Aí a hora que a linda sai de perto, fala: não, que mulher horrorosa. Sabe quem que é o Judas que vai trair? É aquele que hoje chega e: aí, brother, pá! Aí a hora que o brother vira as costas, fica olhando para a mulher do brother. Cuidado, brother. Cuidado, viu, brother? Porque antes do Judas trair, ele é falso. Sabe qual é o meu temor? Sabe qual é o meu receio hoje? Que eu esteja criando um Judas dentro de mim e não esteja percebendo. E eu só vá perceber quando eu me tornar o traidor. O meu receio, e falo isso com temor de Deus, o meu receio é que eu esteja desprezando a obra de Deus e o meu chamado, que eu esteja esperando em Cristo só para essa vida, ou que eu esteja agindo com dissimulação e falsidade com pessoas, e esteja construindo um caráter, de Judas dentro de mim, e eu só vá perceber quando for tarde demais, porque a hora que a ficha dele caiu, o mal já tinha dominado ele, e ele colocou uma corda no pescoço. Antes de ser traidor, Judas desprezou o chamado, esperou em Cristo só para as coisas dessa terra. Ele era um falso. Caminhou com Jesus 3 anos e meio, irmãos, mas ele não tinha nada de Jesus. Olha o tanto que esse cara era ruim. Você começa a andar com uma pessoa, você começa a falar igual ela, você começa a vestir igual ela, a gente começa a conviver com uma pessoa, você começa até a rir igual a pessoa, você começa a imitar o sotaque da pessoa. Esses dias eu estava vendo um vídeo, o camarada, aquele comediante, o Tom Cavalcante, dizendo que o cara estava nos Estados Unidos, tinha 3 meses, e ele já estava assim, ó, porque eu sou de Minas Gerais. Já estava com sotaque, como se ele estivesse conversando em inglês. O cara andou com Jesus 3 anos e meio e não tinha um pingo de Jesus na vida dele, não tinha um pingo de compaixão por gente, não tinha um pingo de amor por Deus. Ele não gostava do que Jesus gostava, ele não odiava o que Jesus odiava, ele não tinha nada de Jesus. Olhem para cá, pastor, por que o senhor está falando isso? Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro e criando um Judas dentro de nós? Andando com Cristo dentro da igreja, e a nossa vida continua igualzinha era lá fora. Tem quanto tempo que você frequenta a igreja? Tem quanto tempo que você ouve a mensagem, que você recebe orações? O que é que as pessoas veem de Jesus em você? O que a tua família está vendo de Jesus em você? Lá no teu trabalho, o que a turma lá está vendo de Jesus em você? Irmãos, tem umas pessoas que elas envergonham tanto o nome de Deus, que o ímpio vira para ela e fala assim, ó, ué, tu não está indo na igreja? Tu não disse que agora era evangélico e fazendo isso? Porque o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera ver luz em nós, porque eles sabem que eles estão nas trevas. Eles sabem que eles estão perdidos, mas eles não esperam ver perdição em nós. Cutuca o vizinho, pergunta para ele, só cutuca, e pergunta assim, o que é que você vê de Cristo em mim? Pergunta para ele.
antes de trair, ele não tinha nada de Jesus na vida dele. Ei, Jesus nunca foi referência para ele em nada. Sabe o que eu... Olhe para cá, olha a percepção. Olha a percepção. Lembra do Pedro, o apóstolo Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes, correto? Mas você sabe por que ele negou 3 vezes? Sabe por que ele teve que negar Jesus 3 vezes? Porque Jesus foi preso naquela noite que o Judas o traiu. Jesus foi preso e levado. Aí o Pedro ficou com medo e estava seguindo de longe. Ele estava seguindo de longe. E aí ele chegou num lugar que ele assentou numa fogueira para observar o que ia acontecer com Jesus. De repente chegou uma mulher e falou assim: ei, eu estou te conhecendo, você veste igual ele. Pedro parecia com Jesus. Aí de repente chega outra e fala assim: ó, você andava com ele, você fala igual ele. Fala para o vizinho assim: ó, você parece com Jesus. Você fala igual ele, você anda igual ele, você veste igual ele, você tem a mente de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios: vós, porém, tendes a mente de Cristo. Ei, Judas andou com Jesus, mas não pensava igual Jesus. Você quer ver um outro erro dele? Ele sempre discordava de Jesus. Na opinião de Judas era de um jeito, para Jesus era de outro. Jesus falava uma coisa, mas ele discordava. Eu vou te lembrar um episódio e vou te ensinar 2 lições sobre o Judas. Olhe para cá. Um episódio, 2 lições. Lembra quando a Maria de Betânia colocou um vaso de alabastro? Alabastro é mármore, cheio de um perfume caríssimo. Se fosse dias de hoje, o perfume custava entre 25 e 30 mil reais. Ela vai até Jesus. Jesus está na casa de um homem chamado Simão. Ela entra sem ser convidada, porque ela queria ir até Jesus. Quando ela chega em Jesus, ela derrama o perfume todo em Jesus, todo. E quando ela derrama, ela vai para os pés dele e começa a beijar. Beija os pés. Aí ela começa a chorar. E ela vê que as lágrimas dela são tantas que molha os pés de Jesus. Ela pega os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Sabe quem é que estava lá dentro da casa, vendo tudo isso? Judas. Sabe o que ele achou disso? Palhaçada. Sabe o que Judas achou disso? Isso é um desperdício. Porque para o Judas, tudo que você faz para Jesus, pela igreja, pelo reino, é palhaçada e desperdício. O Judas, ele é contra todo tipo de entrega. O Judas acha que toda entrega para Jesus é desnecessária. Aí ele vira e fala: que desperdício, que desperdício. Aí ele dá uma de bonitão, aqui ó, mas só que Jesus tira a máscara dele na hora. Ele dá uma de bonitão. Tinha que ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres. Me perdoe a expressão, canalha. Me perdoe, gente. Ele era um safado. Diz ele que tinha que ter pegado o perfume, vendido e dado dinheiro para os pobres. Aí Jesus dá 2 lições nele. Primeira: deixa ela, Judas,
porque o que ela fez comigo foi uma boa ação. Para Judas não foi, mas para Jesus era. Os pensamentos deles não batiam. A cabeça de Judas era diferente da cabeça de Jesus. As ideias de Judas eram diferentes das ideias de Jesus. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Olhe para cá, olhe para cá. Primeira lição: o Judas, antes de trair, ele vai discordar. O Judas, antes de vender Jesus, primeiro ele pensa diferente. Ele discorda. Agora olhe para cá. Vem comigo, Tininho, acende a luz da igreja. Essa eu preciso falar olhando nos seus olhos. O problema não é você discordar hoje. Muitas vezes, William, eu cheguei na igreja com um pensamento, e cheguei na igreja, Jesus, pá, falou outra coisa. O problema não é como que você chegou aqui. O problema é como você vai estar amanhã. Como assim, pastor Rodrigo? O problema não é você discordar hoje da palavra de Deus, porque Deus está te ensinando. O problema é você continuar discordando e não aprender nunca. Quantas vezes eu cheguei no culto com a cabeça de um jeito, eu achava que Deus ia fazer de um jeito, eu queria que Deus fizesse de outro jeito, só que Deus falou: não vou fazer do seu jeito, vou fazer do meu. E eu aceitei, e eu me rendi, e eu disse: tudo bem. Mas o problema de Judas era qual? Ele nunca se curvava, ele nunca aprendia, ele nunca dava o braço a torcer, gente. O problema não é você ficar duro na hora que você ouve a palavra. Nossa, essa doeu. Puxa vida, mas será que tem que ser desse jeito? Aí você vai para o quarto de oração, e lá no quarto de oração Deus trata com você, e você diz assim: Deus está certo, Deus está certo. Eu lembro, olhe para cá, eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, isso há 6 anos e meio mais ou menos, quando eu e a pastora chegamos aqui na igreja. Um dos primeiros cultos, a gente fez uma oração forte, e aí manifestou assim uns 4 demônios, uns demônios violentos, jogavam o povo no chão. E aí teve uma turma da igreja que falou assim: ó, eu não volto naquela igreja nunca mais. Esse pastor que chegou é doido. Você viu? O povo está gritando e rolando no chão. Só que a turma que falou isso era uma turma de oração, era uma turma de Bíblia, era uma turma de coração quebrantado. Aí eles se juntaram e falaram assim: vamos orar e ler a Bíblia, para ver se o pastor está errado ou é a gente que está errado. Aí eles foram ler a Bíblia e viram que Jesus, onde chegava, os demônios expulsavam também, os demônios manifestavam, os demônios gritavam. Aí um virou para o outro e falou assim: ó, ué, o que o pastor está fazendo, Jesus fazia também. Aí eles me procuraram um tempo depois e falaram: pastor, a gente quer te pedir perdão. Eu falei: por que vocês querem me pedir perdão? Porque quando o senhor chegou, a gente cogitou sair da igreja. O senhor orava, os demônios manifestavam, a gente ficou com medo, a gente achou que aquilo não era de Deus não. Só que a gente foi orar e ler a Bíblia, e Deus tratou com a gente. Olhe para cá. O problema não é você discordar hoje, o problema é você discordar quarta-feira, o problema é você discordar domingo que vem, o problema é você discordar o mês que vem, e discordar o ano que vem, e viver a vida inteira discordando. Era o Judas. Jesus falava uma coisa, ele falava outra. Só que aí quando ele disse assim, ó, olhe para cá, quase terminando. Aí ele disse assim, ó, tinha que ter vendido e dado para os pobres. Jesus falou: essa eu não vou deixar passar. Judas, para com essa conversa, cara. A gente sabe que você não preocupa com o pobre. Você queria que ela vendesse o perfume, colocasse na bolsa que tu carrega, para você roubar como você rouba sempre, o dinheiro dos dízimos e das ofertas que o povo contribui. Antes de Judas trair Jesus e o vender,
antes de cometer o último erro, ele era contra oferta, ele era contra dízimo, ele era contra qualquer tipo de entrega a Deus. E quando alguém entregava, ele fanava. Você conhece alguém que é contra a entrega? Você conhece alguém que é contra oferta, contra dízimos, contra entrega? Você conhece alguém que diz que entregar a Deus no altar é uma besteira? Você conhece um Judas? Pastor, eu discordei de dízimo e oferta a vida toda, só até hoje, né? Porque se tu voltar aqui no próximo culto discordando, eu vou ficar preocupado com você. E para encerrar, olhe para cá. Ele pensava diferente de Jesus. Ele era contra dízimos e ofertas. E quando alguém colocava, ele era o tesoureiro, ele roubava. Ele era falso, não tinha nada do caráter de Jesus nele. Ele só esperava em Cristo para coisas dessa terra. Ele desprezava o servir. E finalmente, na noite da Santa Ceia, ele teve a oportunidade de assentar na mesa de Jesus pela última vez. Olhe para cá, vou terminar a mensagem agora. E quando ele estava na mesa, olhe para mim, quando ele estava na mesa, depois de desprezar o servir, esperar em Cristo só para as coisas dessa terra, depois de ser um falso, uma nota de 3, depois de não ter nada de Jesus na vida dele, depois de discordar de Jesus, depois de roubar dízimos e ofertas, ele se assenta na mesa da ceia. E quando ele está na mesa, Jesus dá para ele a oportunidade de arrepender. Como, pastor? Jesus fala para os 12: um de vocês vai me trair. Imagina que você sabe que alguém da tua casa, ou que alguém do teu trabalho está fazendo uma coisa muito errada contra você. Você sabe, você descobriu, você pegou, você tem prova. E aí você faz uma reunião e diz assim: olha, eu estou sabendo que alguém aqui está fazendo isso, está fazendo aquilo, está falando, não estou falando quem. O que você está dando? A chance de mudança. Quando Jesus diz assim, um de vocês vai me trair, qual que era a esperança de Jesus? Que o Judas pensasse: nossa, ele me pegou. Ele já sabe, eu vou abortar o plano, eu vou desistir de fazer isso com ele. Tanto é verdade que os apóstolos começaram a falar assim: sou eu, Senhor? Por acaso sou eu que vou te trair? Senhor, será que sou eu? Os apóstolos não sabiam, porque Jesus nunca falou, nunca o expôs. Jesus nunca expôs Judas. Jesus não vai te expor, mas Ele vai te dar a chance de mudar. Olhe para cá. Aí eles começaram assim: sou eu? Por acaso sou eu? Aí Jesus fala assim: eu acho que ele não se tocou. Eu vou descer o nível da chance, ou melhor, eu vou aumentar o nível, né? Eu vou aumentar o nível da chance. Aí ele diz assim: é aquele que colocar a mão no prato junto comigo. Na mesma hora o Judas, pega o pão junto com ele. E mesmo assim o Judas não se atentou, mesmo assim o Judas não acordou. Aí ele pega o pão, é o texto que a gente leu. Quando ele leva o pão na boca, o Satanás entra nele.
vai, Judas, vai fazer o que você tem que fazer, vai depressa. Aí ele levanta, e vai. O Satanás está no coro dele, e ele vai vender Jesus por quanto? Quanto que ele vendeu Jesus? Quanto? Você sabe quanto, o que significava 30 moedas de prata? Era o preço que se pagava por um escravo. Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo, Anderson. O cara não tinha nenhuma percepção do valor de Jesus. Ele poderia ter dito assim, Del, não cara, eu estou te entregando o Filho de Deus, eu estou te entregando o Rei dos Reis, eu estou te entregando o Senhor dos Senhores. Esse camarada aí é o Salvador do mundo, eu quero 1 milhão. Não, o cara vendeu pelo preço de um escravo. Se você lê na lei de Moisés, quando um escravo era morto por alguém ou por um tipo de bicho, a pessoa que estava responsável pelo escravo tinha que restituir o dono. Quanto? 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Aí ele vai, pastora. Aí ele vai. Ele sabe que Jesus vai sair da ceia e vai para a oração no Getsemane. Ele conhecia a rotina de Jesus. Ele vai nos principais sacerdotes e diz assim, hoje o homem vai estar lá orando, vamos lá pegar ele. Qual que é o sinal? É um beijo, porque eu tenho intimidade. Eu quero dar uma palavra para você, para mim e para nós hoje. Nós estamos na mesa da ceia hoje, e o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Se em algum momento você desprezou servir, Deus está te chamando ao arrependimento. Se em algum momento você esperou em Cristo só para as coisas dessa vida, Deus te chama ao arrependimento. Se em algum momento você foi falso com as pessoas, você foi dissimulado, 2 caras, mascarado, Deus está te chamando ao arrependimento. Se você tem andado com Jesus, mas não tem nada dele, você está sendo chamado ao arrependimento. Se você discordava da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, Deus está te chamando ao arrependimento. Se você era contra entrega, dízimos e ofertas, Deus está te chamando ao arrependimento. A mesa do Senhor está posta, nós vamos comer do pão e beber do vinho, porque tem um reino que nós temos que honrar. Fica de pé no seu lugar, fica de pé.